Salutations everybody, Happy New Year! Feliz Ano Novo! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é o primeiro vídeo do ano. Do ano de 2022, né? Evidentemente, porque pode ser que você assista esse vídeo lá na frente, daqui a 2 anos, enfim. Bom, meu nome é Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. Atualmente temos mais de 600 vídeos, eu gravo vídeos desde o início da pandemia, sim, a Covid-19, COVID-19. E eu tenho vídeos de vocabulário, gramática, inglês para negócios e agora eu estou começando uma nova série que é inglês para concurso público, /vestibulares, né? Os meus vídeos como funciona? Nível básico, explicações em português, e vídeos Intermediate ou Intermediate Advanced ou Business English conterão explicações apenas em inglês. Então você vai encontrar vídeos 100% em inglês e vídeos voltados a iniciantes com explicações em português. Então tem vídeo para todos os gostos, from basic to advanced, do nível básico ao avançado. Before we begin, subscribe to the channel. Hit the notification bell to get the latest updates. Assine o canal, ative o sininho da notificação e confira os mais de 600 vídeos. Tem um curso completo de gramática com os principais tópicos de nível básico. Intermediário e avançado eu ainda não terminei, mas já tem mais de 200 vídeos, apenas essa playlist. E vocabulário já tem bastante material e eu pretendo continuar gravando. Só que, atualmente, eu estou focado mais no concurso Sebrasp, né? Porque tem um concurso da Petrobras aberto. Vamos lá? Let's get going? Vamos começar. Bom, hoje a gente vai terminar o famigerado texto enorme Broken Windows, né? A gente vai terminar esse texto aqui hoje. Broken Windows, Broken Business, né? Que tinha questões do item 26 ao 45, tá? Então, como o texto foi muito grande, eu dividi, eu sugiro que você assista todos os vídeos dessa série, desse texto, por quê? Eu explorei o texto, a tradução dele, a explicação dos principais termos em 2 vídeos, né? Parte 1, parte 2. E em seguida, nós começamos a explorar questões de interpretação, né? Esse bloco aqui pode ser inferido a partir do texto que... E aqui embaixo, de acordo com o texto. Então, assim, foi um vídeo para aquele bloco e outro vídeo para esse bloco. Agora nós vamos ver o último bloco, que tem aqui essas 5 questões, tá? 5 não, 6. 6 questões. Bom, in the text, no texto. Bom, como que é esse tipo de questão? Esse tipo de questão, que é uma categoria de questão bem comum nos concursos da Sebrasp /CESP, e outros concursos públicos também exploram, tá? A Sesgran Rio também explora bastante essa vertente, que é explorar significado das palavras, explorar classe gramatical das palavras e explorar gramática de modo geral, tá? Então, assim, essa categoria aqui, ela não tem a ver com a interpretação de texto em si. Ela vai naquela vertente de elementos gramaticais e vocabulares que são essenciais para o texto. Então, vamos começar. Question 40, questão 40. The article the in the expression in the March 1982 issue of Atlantic Monthly is optional. Então, ele está fazendo uma referência à linha 4 do texto, tá? Você pode até voltar no texto para ver onde está. A gente pode até voltar. Mas não vai ser requerido, tá? Não vai ser requerido. Não é sempre que você precisa voltar no texto. A interpretação, é sempre bom você voltar no texto e ter uma habilidade de identificar rapidamente palavras que tenham estejam relacionadas com o texto. Mas, aqui tá falando que, ó... ó, essa frase aqui. A primeira frase do texto, né? O livro Janelas Quebradas
negócios quebrados, né, ou falidos, por Michael Levine, quer dizer que Michael Levine é o autor desse livro. Foi inspirado por um artigo, aqui temos a voz passiva, né, o verbo to be, no passado, mas o verbo principal no past participle, no particípio passado. Inspired é um verbo regular que termina com ed. Por um artigo intitulado Janelas Quebradas, pelos criminologistas James e George, na edição, issue é edição, tá? Issue pode ser assunto, pode ser edição. Na edição de março de 1982 do Atlantic Monthly, né? Que é Atlântico mensalmente, né? Traduzindo ao pé da letra. Isso aqui é o nome do jornal, ou da revista, ou do periódico, né? Atlantic Monthly. Bom, agora a gente pode voltar lá. Aqui tá falando que o artigo the, na expressão in the March 1982 issue of Atlantic Monthly, é opcional. Bom, eu vou explicar rapidamente artigos, tá? Nós temos artigos definidos e indefinidos em inglês, tá? O artigo definido é um só, esta palavrinha aqui, the, que significa o, a, os e as. Então, é um artigo só, ele é invariável, tanto se você tiver assim, the books, the book ou the books. Pode ser singular, pode ser plural, ele não vai variar, tá? Temos os artigos indefinidos, que é a ou an, tá? Eu falo assim, a house, uma casa. An umbrella, um guarda-chuva ou uma sombrinha, né? Sendo que a é usado antes de sons consonantais e an antes de sons vocálicos. Bom, aqui ele está dizendo que esse artigo, ele é opcional nesta expressão. Aí vamos entender. Na frase, ele está dizendo, na edição de março de 1982 desse jornal ou dessa revista, Atlantic Monthly. Qual que é o propósito do artigo definido, gente? É definir. Ou seja, eu não estou falando de uma edição, eu não estou falando de uma revista qualquer. Vamos supor que você faça assinatura desse Atlantic Monthly, e você tem várias revistas ou vários jornais na sua casa. Se eu falo assim, que eu vi um determinado artigo, que eu vi uma determinada matéria naquela revista, naquele jornal, eu vou precisar usar o artigo definido, você não concorda? E outra coisa, March 1982 issue. Aqui eu estou dizendo que é a edição de março de 1982, ou seja, não é qualquer edição, não é qualquer revista. O artigo que se refere, a matéria nesse Atlantic Monthly, que trata do tema Broken Windows, está na edição de 1982, no mês de março. Então, aqui está dizendo que o artigo é opcional, essa afirmativa, né, está incorreta. Não é opcional, é obrigatório, tá? Laws against minor crimes is the subject of are enforced. Aqui está dizendo, leis contra crimes de menor gravidade ou crimes pequenos é o sujeito de são aplicadas. Então, aqui tem linha 5, linha 6. Então, você vai voltar no texto e vai verificar se realmente está correto. É muito comum, tá, gente, em questões de concurso, se referirem a aspectos gramaticais. Então, você não precisa dominar a gramática, mas é bom você ter noções básicas de gramática, né? Então, ó, Wilson e Kelly sugeriram que, né? Wilson and Kelly suggested that quando as leis contra crimes pequenos ou de menor gravidade, tais como pichação e pular catraca, né, que é assim, pular sem pagar, passar catraca sem pagar, são aplicados. O que é aplicado?
are enforced, aqui nós temos o predicado, digamos assim. Qual é o sujeito? O que são aplicados? Não são as leis? As leis são aplicadas? Laws are enforced. Então, laws against minor crimes é o sujeito deste predicado, né? Então, ó, leis contra pequenos crimes são aplicados. Então, laws against minor crimes é o sujeito. Está correta essa afirmativa. Precisar voltar no texto para constatar isso, você não precisa, né? Porque o laws against minor crimes é o termo que vem imediatamente antes do objeto are enforced. Mas por via das dúvidas, você pode voltar, tá? Bom, essa 42, você não precisa voltar no texto se você souber o que significa a palavra will. Will, quando a gente primeiro estuda will, a gente aprende que o will é um verbo modal que leva o verbo principal da frase para o futuro. Por exemplo, eu falo assim, I will travel, eu viajarei. I will study, eu estudarei. Então, will leva o verbo principal para o futuro. Aqui está dizendo que o uso do verbo will na linha 7 expressa um pedido educado, uma solicitação educada, tá? É possível eu usar o will para expressar um pedido educado? Olha, pior que é. Se eu falo assim, open the windows, will you? Né? Você está pedindo a pessoa para abrir a janela e está usando um tag question, né? Que é aquela pergunta que vem no final da frase, para expressar assim, indiretamente um pedido educado. Então, assim, parece óbvio que tá errado, mas na dúvida volte no texto, tá? É linha 42, gente? Olha só como é que minha cabeça tá fraca. Linha 7, linha 42, linha 7. Ó, major crime rates will decline. Ou seja, as taxas de crime de maior gravidade ou mais graves declinarão. Aqui não tem nada a ver com pedido educado. Tá completamente errado. Esse will decline aqui quer dizer futuro, tá? Decline, que é cair, declinar, uma tendência de queda, e o will decline, cairão ou declinarão, tá? Então é o significado clássico da palavra will. Will como verbo, tá, gente? Que o will sozinho, assim como substantivo, ele pode significar vontade, tá? Free will. É traduzido como livre-arbítrio, vontade livre, free will. Então, assim, não pegue uma palavra pelo face value. Nunca pegue uma palavra pelo significado mais comum, porque pode ser uma armadilha. A questão, ela pode trazer uma palavra, trazer o significado mais comum dela, que não tem a ver com o significado no texto, porque aqui está dizendo no texto. Eu quero saber no texto, tá? Isso aqui é um termo crucial. Então, essa aqui tá errada. Você vai marcar errado. 43. The word mayor is synonymous with representative. A palavra mayor é sinônimo de representante, né? Representative. Bom, aí eu vou explicar rapidamente. Aqui no Brasil a gente tem a Câmara dos Deputados, certo? Como que é deputado ou representante em inglês? É isso aqui, ó, representative. Lá você tem o Chamber of Representatives, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados. Então, é um representante eleito pelo povo. Mas é diferente dessa palavra aqui, porque mayor é prefeito, tá? É o, entre aspas, governador da cidade, ou do condado, enfim. Então, mayor
não é sinônimo de representative. Porque mayor é prefeito e o representative é um representante, mais no sentido de deputado, por exemplo. Né? Um representante, seja do governo, dos estados, seja até um representante do município. É um representante eleito pelo povo, mas não é prefeito. 44. The word critical can be correctly replaced by extremely important. Aqui está dizendo, a palavra critical pode ser corretamente substituída, né? Replace é substituir, por extremamente importante. Será que é? Gente, algumas questões que eu já vi em concurso e que pode aparecer nas questões que a gente vai explorar. Prestem atenção. Muito cuidado com falso cognato. Não é o caso aqui, tá? Da 44. O que é um falso cognato? É uma palavra que parece uma coisa, mas não é. Por exemplo, em português a gente tem a palavra pretender, certo? Pretender. Em inglês, nós temos uma palavra pretend. Aí, pode ter uma questão, tem um texto, tem a palavra pretend. Aí ela fala assim, pretend pode ser traduzido como fingir. Aliás, como pretender. Pretend é pretender. Aí a pessoa que não conhece, não, é parecida, então é pretender sim. Não, tá errado. Pretend é fingir. Intend é pretender. Por que eu falei disso? Porque aqui, ó, critical é crítico. Então, não é um falso cognato, parece realmente com português. Extremely lembra extremamente, né? É um advérbio que termina com ly. Important, importante. Então, ok. Só esse cuidado. E questões 6 Gran Rio exploram isso. Vão te dar uma palavra lá no texto e vão dizer, olha, esta frase pode ser substituída por, né? Ou então, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo aqui que eu explorei quando eu traduzi o texto com vocês. Vamos pegar um caso aqui. Tananã, tananã, tananã. Deixa eu ver se tem esse caso que eu tô pensando aqui, tá, gente? É rapidinho. Que tem algum... Aqui, ó. Business owners and their employees. Esse é um caso mais direto, tá? É até mais fácil, ó. Proprietários de negócios e os seus empregados. Aí ele fala assim, olha, o pronome their se refere a qual palavra? Their employees. Os empregados são de quem? Dos business owners. Então, se refere à palavra business owners. Mas nem sempre é tão claro assim, tá? Você pode ter uma frase enorme e você fala, a palavra it se refere a. Ó, it is critical that the right kind of people, esse it aqui, é crítico que alguma coisa é crítica. This is critical. Então, aqui, ó, esse it se refere a todo esse termo aqui. Ó, outra coisa. They can't fulfill the required behavior. Eles não podem atender o comportamento esperado. Eles quem? Esse they se refere a qual palavra? A employees. Tá vendo? É uma frase enorme e que lá no final você tem um pronome que está substituindo uma palavra. E você tem que entender qual palavra ele está substituindo. Então, é bem comum também. Ou então você fazer menção a pronomes relativos, como who, aqui, né? E dizer o que ele está se referindo, ó. Customers who already complain. Consumidores que já reclamam. Esse who se refere a qual palavra? Customers. Aqui tá bem fácil, né, de você relacionar. Mas tem muitos casos que não são óbvios, tá? Tem muito caso que é difícil você identificar. Se você não compreender. Aí não é uma interpretação de texto, é uma compreensão da estrutura das palavras, das frases, tá? A palavra crítica pode ser corretamente substituída por extremamente importante? Tá na linha 49, aqui fala, ó.
It is critical that the right kind of people, those who enjoy dealing with people, be hired for customer contact positions. Então, é crítico que o tipo certo de pessoas, aqueles ou aquelas que gostam de lidar com as pessoas, sejam admitidas para vagas ou posições de contato com os consumidores. Então, critical aqui é extremamente importante. Está correto. And last but not least, e por último, mas não menos importante, é um tipo de questão também muito comum em concurso público, que ele fala assim, olha, essa frase pode ser substituída sem perda de significado por, ou esta frase pode ser substituída sem muita alteração no sentido. Então, assim, tem as duas vertentes. Ou a frase pode ser refraseada, reescrita, de uma forma que ele não perca a essência do significado, ou seja, muda um pouquinho, mas não perde a essência, ou eu posso ter uma questão que diga, olha, esta frase aqui tem o mesmo significado desta. Então, vamos ver se tem uma coisa o mesmo significado desta. Se você conhece determinadas palavras, né, você já descarta, tá? Eu vou explicar. The phrase that the right kind of people, those who enjoy dealing with people, be hired, can be correctly rewritten as that the right kind of people, those who enjoy dealing with people, should be hired. Então, eu tenho aqui uma frase, uma sentença dizendo, ó, que os tipos certos de pessoas, aqueles ou aquelas, né? Those aqui é um pronome demonstrativo, que é plural do pronome that, né? Que é aquele, aquela, aquilo. Então, that, those. Aqueles que gostam, enjoy é gostar ou aproveitar, né? Enjoy dealing with people. Gostam de lidar com as pessoas. Depois do verbo enjoy, se você tiver um outro verbo depois, ele tem que vir com ing. É uma regra, né? E ele não é gerúndio. Que assim, lá com a tia, lá no ensino fundamental, ensino médio, lá no início, você aprende que ing tem a ver com o tempo contínuo. Eu falo assim, I am studying, I am traveling, eu estou viajando, eu estou estudando, mas nem sempre é, tá? Palavras com ing podem ser substantivadas, palavras com ing podem ter ing porque é uma regra. Por exemplo, após preposições, se eu tiver um verbo, esse verbo tem que vir com ing e não é gerúndio. Uma questão de concurso público pode explorar isso com vocês, tá? Então, que o tipo certo de pessoas seja admitido. Ok. Seja contratado, né? Aqui está dizendo que pode ser corretamente reescrita, rewritten, tá? Written é escrito. É o particípio do verbo write. Write, wrote, written. É um verbo irregular, tá? E eu tenho aqui um prefixo, rewritten. Reescrito como? Aí vamos ver no negrito que os tipos certos ou corretos de pessoas, aqueles que gostam de lidar com as pessoas, até aqui a frase está igual, tá? Não tem nada de reescrever aqui, tá igual. Só que aqui você tem uma palavrinha diferente. Should be hired. O que é should? É um verbo modal que significa deveria, que você usa quando você quer recomendar alguma coisa a alguém. Eu falo assim, you should stop smoking. Você deveria parar de fumar. Né? You should study more. Você deveria estudar mais. Então, aqui, deveria ser admitido. Tá com significado diferente, você não concorda? Aqui, eu não tô falando deveria. Aqui eu tô dizendo que o tipo certo de pessoa seja admitida, que é um sentido completamente diferente de que o tipo certo de pessoa deveria ser admitida.
Então, essa frase pode ser reescrita como essa frase? Não, não pode. Ela pode, mas vai mudar o significado, né? Concorda? Ela pode ser reescrita dessa forma, muda o significado. Aí, assim, eu tô olhando ao pé da letra, tá? Ao pé da letra. Quando você vê lá no texto, aí vem o elemento interpretação. O elemento interpretação, porque você vai no impulso, não tem a palavra should, gente. Should é deveria e não tem deveria aqui, então tá errado. No impulso você poderia marcar errado, mas presta atenção no contexto. Cadê? É crítico que o tipo certo de pessoas sejam admitidos para posições de contato ao consumidor. Aqui ele está falando da importância que tem de eu admitir empregados que gostem de lidar com pessoas. Então, assim, apesar de não estar explícito aqui a palavra should, está implícito, né? É no sentido de recomendação. Aqui está fazendo uma recomendação, ó, indiretamente. Aqui ele está dizendo que as pessoas certas para o trabalho, aquelas que gostam de lidar com as pessoas, devem ser admitidas para posições de contato com as pessoas, com os clientes. Então, essa frase está correta. Então, assim, eu achei essa 45 um pouquinho mais difícil do que as demais que a gente explorou, porque aqui, se você levar ao pé da letra, eu inseri uma palavra que não tinha no texto. Tá, mas vamos explorar o sentido da frase. Aqui está no sentido de recomendação. A frase já está recomendando que as pessoas que gostam de lidar com as pessoas sejam admitidas. Então, se você entender o significado da frase e compará-la com o significado do verbo modal should, você vai acertar a questão. Então, muitas vezes, gente, questão de concurso público, ele tá nos pequenos detalhezinhos, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Então, a gente explorou aqui esse bloco. Aí, felizmente, né, nós terminamos esse texto. Deu um pouquinho de trabalho, gente, porque o texto ele é muito grande e tem uma quantidade grande de questões associadas. E dica, eu tenho a impressão que a prova da Petrobras, que vai ter 50 questões de conhecimentos básicos, nos moldes desta prova aqui, que teve 50, vai ser dividido em 25 questões de português e 25 de inglês. Se for isso mesmo, gente, esperem ou um texto grande como esse e um texto menor, ou um conjunto de 4 textos pequenos, ou 3 textos de tamanho médio. É o meu palpite, tá? Então, é isso, gente. Nós vamos explorar, tá? Nos próximos vídeos, questões de concurso. Eu vou pegar... Aliás, desta prova mesmo, a gente não explorou este texto aqui, ó. A gente vai explorar. Esse texto é menor, tá vendo? Bem menor. E tem um número menor de questões associadas, tá? Da 46 até os 50. Né? Dá uma raiva, né? Às vezes você lê um texto e tem 5 questões sobre ele. Mas o pior, gente, é quando você tem um texto enorme e tem um número pequeno de questões. Não é o caso, né? Aqui você tem um número grande de questões. E essas questões aqui, elas estão relacionadas a um texto só. Mas assim, você não explora só a interpretação, você explora a interpretação em gramática. E um outro detalhe, esta prova foi diferente, aí eu já tô falando, extrapolando um pouquinho, tá? Esta prova foi um pouco diferente porque ela teve 150 questões. 150 questões. 50 de conhecimentos básicos, 100 de conhecimentos específicos, e o conhecimento básico ele não contava na pontuação final. Ou seja, as pessoas eram ranqueadas somente pelo conhecimento específico que tinha 100 questões. É diferente deste concurso agora, tá? Prestem atenção.
Este concurso você tem 50 conhecimento básico e 70 conhecimentos específicos. E a pontuação final total é 120. Português e inglês é classificatório e eliminatório também. Então preste atenção. Uma questão que você errar de português e inglês vai ter o mesmo peso. Sim, vai ter o mesmo peso de uma... Vai ter o mesmo peso de uma questão de conhecimentos específicos. O que vai diferenciar é o critério de desempate. Então, assim, é importante você acertar. Assim, trocando em miúdos, é importante você gabaritar português e inglês. Porque aí ele vai te dar um gás para você ter alguma margem para errar conhecimentos específicos. Lógico que o ideal é você não errar. Se eu tiver que escolher entre errar conhecimento básico e conhecimento específico, eu prefiro errar uma de conhecimento básico. Porque aí, conhecimento básico, no critério de desempate, ele está lá embaixo, né? Então, dá uma olhada no edital. Edital é a regra do seu processo seletivo e é crucial para a sua aprovação, tá bom? Isso vale não só para o concurso da Petrobras, gente. Qualquer concurso você tem que ler o edital. É a Bíblia, é a regra, é o regulamento do seu concurso, tá bom? Até a próxima. No próximo a gente vai estudar esse outro texto aqui, ó. Esse outro texto. Alright? Bye bye. See you next time. Até a próxima.